Good afternoon, everyone. Happy spring. My name is Maria Ivorra. I work for the Department of Public Health, and I also teach sociology at Massasoit Community College. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Ivorra, trabalho para o Departamento de Saúde Pública e também tenho aula de sociologia na Massasoit Community College. Good afternoon, this is Rui Suarez, a licensed independent clinical social worker here in the state of Massachusetts. So I've been working more with adults lately, especially with the elderly population. So I have a private practice in Downtown. So meu nome é Rui Soares, sou terapeuta clínico, licença independente ali na Massachusetts. Tenho trabalhado mais com adultos ultimamente, né, desde 2018, e mais com pessoas de terceira idade. Também tenho uma clínica privada na Downtown. We just want to remind everyone, as we often do Sí. within these podcasts, these are educational, informational podcasts. They're meant to provide you with information. We're not here to diagnose or assess anyone. We're hoping that the information that we share with you is information that you can take to your primary care doctor or a medical professional. Sim, a Maria Flá, e no da Flá todo mês, né? Portanto, nós encontramos ali, nosso podcast, portanto, é educativo, é informativo, né? Nunca está ali para diagnostica pessoas, para avaliar e para trata, portanto, não está ali mais é para dar informação e depois as pessoas também no nosso website, naquela parte de recursos, né? Portanto, está a informação, eles podem falar com vocês médicos também, tem referência de vocês médicos e pode achar informação para mais tratamento, se for necessário, né? So today, in acknowledgement of Autism Awareness Month, we're going to be talking about autism within the Cape Verdean community. Sim, esse mês ali, como é mês de abril de conscientização sobre autismo, nós também fala de autismo na comunidade cabo-verdiana, mais ali na América, onde que não mora, mas, portanto, em geral, portanto, nos Estados Unidos, né? So we're going to talk we're going to describe definitions. We're going to share definitions. We're going to talk about the different levels. There's 3 levels. We're going to talk about risk factors as it relates to autism, statistics and age of diagnoses, protective factors. We're also going to talk about treatments and then share some resources with you. São a Maria Flá, nós também fala de definição, o que é autismo, né? Nós também fala também de níveis de autismo, né? Que são 3 níveis de autismo, fatores de risco, fatores de proteção, estatísticas, né? Em termos de diagnóstico, né? Portanto, tratamentos que nesse momento têm, recursos que pessoas, pais podem usar, portanto, para ajudar essas crianças ou adolescentes que estão com essa experiência de autismo, essa condição de autismo, né? Yeah, autism is defined within the umbrella term of neurodivergent, which includes individuals whose brains function differently from what is considered typical or neurotypical. It encompasses a wide range of neural development differences, including conditions like autism, ADHD, dyslexia, and others. Sim, a Maria Flá, portanto, autismo é considerado dentro daquela umbrella, né, de o que está falando neurodivergente, né, pessoas, né, que têm seus cérebros funcionam de forma diferente, né, é considerado, portanto, diferente daquele que não está considera aquele typical ou neurotypical modo de funcionamento de cérebro, né? Então, basicamente, que lá está, portanto, engloba, né, não só autismo, mas também pessoas com ADHD, pessoas com dislexia, né? Então, é um comportamento diferente de seu cérebro, né? Só que está, enfim, uma variação diferente de seu cérebro. Yeah. And then the term neurodiverse or neurodivergent emphasizes that these differences are normal variations in brain function and not necessarily a deficit or a disorder. Sim, mas a Maria Flá é uma variação no cérebro daquela criança, adolescente, aquele adulto. Não necessariamente é portanto, deficiência, né? Não necessariamente aquela. Claro que não também fala dele de níveis de autismo, o que mostra que ela, mas não necessariamente é uma deficiência, uma variação de, portanto, no cérebro, né, que acontece, né? Autism or autism spectrum disorder, where they use the acronyms of ASD, the definition is a lifelong developmental disability that affects how people communicate, learn, behave, and interact with others. It's caused by differences in the brain. Sim, mas quando eu falo aquele
de acordo com o nosso DSM-5 ali Yes. na América, entende? Então aquele autism spectrum disorder também mostra, né, que pode ser para a vida toda, né, que ele pode falar, em termos de desenvolvimento, né, desenvolvimento de uma deficiência, né, que pode tornar, né, dependendo do nível que tem, né, portanto por isso que há vários níveis, né, então que pode afeta pessoas de uma forma que se comunica, a forma que se aprende, a forma que se interage com outras pessoas, né? Development. Desenvolve comportamento, Yes. né? Yes. Afeta naquilo lá também. Yeah. Então é por isso que aquele lifelong, né? Portanto é por ter tudo aquele aspecto na vida, portanto, a gente começa desde, portanto, infância, tenra idade, né? Até, portanto, vida adulta, né? Não também fala dele depois, Yeah. que procede, né? And I just wanted to emphasize that autism is not characterized as a disease. Sim, o autismo é caracterizado como doença, é uma condição, né? É uma condição para que as variantes, no modo de falar, que as variantes na cérebro que acontece, que as diferença, né? Na cérebro de aquela criança, né? And I just wanted to say that the pediatrician, Dr. Zachary Warren, states that there are hundreds, if not thousands, of different neurogenetic factors that, in combination with complicated environment interactions, which we'll talk about, influence presentations of autism. Sim, modo Maria falar que o Dr. Zachary, que é pediatra, é psiquiatra, né, de crianças, né, mostra que tem centenas ou milhares, né, de fatores neurogenéticos, né, que podem influenciar e também fatores ambientais, né, complexos, né. Portanto, então é que é uma coisa fácil, que tem uma ligação direta, que ali está causa autismo, que lá está causa autismo. Portanto, milhares de fatores, né, neurogenéticos e também fatores ambientais, né, que não também fala dele, mas né, durante a nossa conversa, fala. And I think for our audience too, Dr. Zachary says autism isn't a single thing. It's not just one thing. It's a word that is used in an attempt to capture a spectrum, like a whole bunch of behavioral strengths, differences, and vulnerabilities in order to help optimally support children. Sim, portanto, pode falar que autismo é uma coisa única. Portanto, é uma palavra que abrange, né? Portanto, captura um espectro, né? Que tanto de comportamento, né, de formas de comportamento de pessoas, diferenças, né, e também vulnerabilidades às vezes que pessoas têm, né, que as crianças e depois adolescentes, adultos têm. Portanto, é uma coisa específica, né, para né, é uma palavra que abrange tudo aquele espectro, a moda bocada de falar. Portanto, é extremamente complexo, né, portanto. And I think for us to talk about the spectrums, now we'll talk about the 3 levels, and we'll start with level 1, because it's a spectrum. Sim, exatamente, assim, para pessoas poderem entender melhor. Funcionar, tudo que as coisas que alguém pode ser, conhecer nesses vídeos. Sim, So we'll give you definitions and we'll talk you through the different levels. So level 1 is diagnosed within 3 levels of severity. Levels of autism is diagnosed within 3 levels of severity, each reflecting the degree of support and individual needs in everyday life. So level 1, 2, 3, it varies in terms of severity, in terms of care and resources. Então, vamos refletir 3 níveis, né? Conforme os níveis, sinta ter necessidade de cuidados, de suporte, entende? Então, mecanismos de tratamento e de suporte a ser diferente, né? E comportamento. Então, por isso, eu também falo de cada um daqueles níveis, assim, para pessoas entenderem na casa e também se eles têm um filho, uma filha que está hoje, assim, um comportamento, só para se ter uma ideia, mais ou menos, que, claro, moda no flaninho, nunca se diagnostica, nunca se, é só para nos dar informação, então para pessoas usam aquela informação para contato com vocês, médico. Contato também para ficar ciente desses filhos que estão a crescer, bebês que estão a crescer, para, toddlers, and as child starts to develop. Exatamente, So level 1, individuals at this level may have difficulty initiating social interaction and understanding nonverbal cues, but they can generally communicate their needs verbally and maintain some relationships. They may also prefer established routines and find change challenging. A Maria Flores leva é aquele nível que precisa de suporte, claro,
cima level 2 e 3, mas eles precisam um certo suporte, né? Portanto, eles podem ter dificuldade na interação, dificuldade na comunicação, né? Só na percebe às vezes que os sinais não verbais, né? Eles podem ter dificuldade naquela, mas geralmente, em termos gerais, eles conseguem comunicar, né? Com pessoas, né? Mas você tem às vezes dificuldade naquela, em termos de mudanças de rotinas. They need routine. Então é sempre desafiador para crianças e adolescentes que o autismo em geral, mas nível 1 este tem, mas que os outros, claro, tem mais show. Tem mais show do que esse lá, mas esta tem aquela dificuldade na hora que tem qualquer mudança para fazer. Né? And then level 2 requires substantial support. This level involves more noticeable social and communication challenges, such as difficulty understanding social cues, initiating conversations, or responding appropriately. Individuals at this level may also struggle with repetitive behaviors and restricted interests. Sim, no level 2, nível 2, já aquele suporte é mais substancial, né? Fazer com que você nota mais diferença na comunicação, na interação, no comportamento. Então, você tem mais dificuldade na iniciar a conversa, na responder apropriadamente, né, a determinados estímulos, né? Então, por isso, você precisa de mais suporte, né, que é no nível 1, no caso, né? And then the final level, which is the level on the spectrum that requires more support, level 3 requires very substantial support, with more than level 1 and 2. Claro. Individuals at this level have the most significant challenges with social communication and may be nonverbal or have limited verbal communication abilities. They may also have difficulty with social interaction and may require extensive support in everyday living skills. Sim, level 3. Nível 3 é aquele mais, portanto, difícil, aquele que exige, portanto, que as crianças têm mais dificuldade na comunicação. Alguns é não verbal, né? Só as que conseguem falar. Claro que tem show às vezes com ajuda terapêutica, ajuda familiar, ajuda de determinadas intervenções clínicas. Esta pode haver casos que crianças que até falava, passa a falar também, mas cada caso é um caso, né? Exactly. Nunca pode generalizar. Então, e tem shows que têm necessidade, mesmo no dia a dia, eles aprendem coisas básicas, que outras crianças podem aprender mais rápido, mesmo crianças de nível 1, nível 2, podem aprender mais rápido, mas já com mais dificuldade, eles têm mais necessidade, né? Portanto, de ter aquele suporte, né? Depois eu pode falar de exemplos, né? Não sei se você quer falar agora. No, we'll talk about it. I think what's important for us to talk about the different levels and the different spectrum is because this week our Health and Human Services Secretary, Robert Kennedy, in acknowledging and talking about autism, basically generalized and made really misleading comments. And I'll quote what he said, that this is what he stated: autism destroys families, and more importantly, it destroys our greatest resource, which is our children. These are children who should not be suffering like this, he said. These are kids who will never pay taxes, they'll never hold a job, they'll never play baseball, they'll never write a poem, and they'll never go out on a date, which we know when we talk about the different levels. The functionality at different levels is very different from 1 to 3. So to make this very general statement about autism, individuals with autism in general, is very misleading. Sim, e Madre Maria Safla, portanto, secretário de Estado de Saúde, Dinamarca, né, faz uma declaração terça-feira, né, que é extremamente irresponsável, está falando, portanto, meninos com autismo, crianças, está a ser, ele fala uma epidemia, né, fala uma epidemia, o que é verdade, portanto, tem de falar uma criança que até pode, enfim, tipo ser independentes, que esta fica, que também consegue trabalho, que consegue pagar taxas, que enfim, é de uma irresponsabilidade, de uma ignorância completa, né? Mas que até pode, enfim, interagir com outras crianças, que enfim, tem uma vida assim produtiva, pode ser na sociedade, né? Na comunicação, na sociedade.
moda não falava antes, tem que esses três níveis, né? Que Yes. é o nível 1, nível 2, nível 3, só que é totalmente, mostra diferenças, Exactly, né? Portanto, é que a verdade, me constituiu famílias que têm crianças com autismo, como a minha filha tem autismo nível 1, Yeah. portanto, ele gosta de estar na escola, está na universidade. He just got his license. Sim, essa He's conduz. driving. Yeah, So that's self-sufficient. Exatamente. Yeah. E tem na escola, enfim, essa interação, claro, que é igual a o que os outros meninos que têm autismo, mas essa evolui comparando o que era 5 anos atrás, Yes. ou 10 anos atrás. Yes. Entende? Essa evolui. Né? Portanto, tipo de suporte que eu precisava no início é que eu precisa tanto agora. E cada vez mais isso te torna mais independente. Yeah. E tem outras crianças que estão hoje no grupo que ainda participa. Depois não tem fala deles Yeah. mais detalhes, mas grupos de crianças cabo-verdianas, tem um grupo que não está a fazer tudo, vez para mês, né? Que tem crianças com autismo de vários níveis, níveis 1, 2 Yes. e 3. Yeah. Eles mesmo, se mais, tudo semana, tudo mês, te relata de progresso que está hoje nesses vídeos, né? Mesmo que é de nível 2 e 3, está hoje tinha o progresso. Aquela declaração de Robert Kennedy é totalmente falso e totalmente irresponsável para uma pessoa que tem, portanto, um nível de A posição, responsabilidade. Yeah. And I think it's great, Rui, that you have that lived experience with Yeah, Lucas claro, because you yes. can talk about it. And we're not just saying that these statements are misleading. You can speak to the actuality of it Yeah, being misleading because exactly. you have your son who is at level 1 and you've seen him progress over time Yeah. where he is now get his license. He's driving. He's Yeah. a college student. Yes, yeah. Exatamente, Madre Maria Flá. Inclusive, o Flá sempre tem aquela experiência vivida. Exactly. Experiência vivida, desde, tanto que a filha tem 5, 6 anos, que, enfim, bateu de diferença, tal, Yes. que foi praticamente, né, no caso, diagnosticado e Benta tem, portanto, suporte familiar, profissional e tudo que ela, e também na escola, tudo Yes. que Benta evolui. Então, é totalmente contra o que, portanto, a declaração de Robert Kennedy, não só em filho, então tinha outros, tinha pessoas que têm autismo, que é médico, que é Yes. advogado, Yes. né, que é artista de cinema, Yes. que não tem tio, né? Então só que é falado, hoje em dia você está falando mas tio, Yes. mesmo artistas também está falando, médicos ou advogados que têm diagnóstico de autismo, eles também está falando mais publicamente. Mas para modo que discriminação, estigma, Yes. que está falando tanto. Yeah. Yeah, I'm glad you said that. So now we'll talk about risk factors of autism. One risk factor is genetics. While no single gene has been pinpointed as the sole cause of autism, numerous genes have been identified as contributing to the risk. Sim, mas portanto, desses fatores genéticos, mas que tem um gene singular que é ele que causa autismo, né? Que ela tem, portanto, tem a contribuição de vários genes que pode, né? Portanto, junto com outros fatores também que não também fala deles, que pode causa, portanto, autismo, mas é complexo, Yes. né? That's the thing, it's very complex. Another risk factor is family history, and scientists estimate that up to 80% of a child's risk of developing autism is determined by their DNA. Portanto, mais uma vez, um desses outros fatores de risco é história familiar. Yes. E estudos te demonstram, né? Que, portanto, 80% portanto, de fatores que pode causar é aquele DNA, né? DNA de família, né? Que pode é um desses fatores de risco Yes. que pode causar, portanto, criança tem aquela condição de autismo. So now we've talked about genetic risk factors. Now we'll talk about environmental risk factors. One is maternal obesity. Some studies have shown that a correlation between maternal obesity and an increased risk of autism with the children. Portanto, eu não falava de aquela questão, portanto, mais genética, ou não se tem falado que esses fatores, portanto, ambiental ou familiar, dentro da Maria falou a questão da obesidade na mães, né? Portanto, tem uma correlação, né, entre, portanto, mais obesa ou extremamente obesa e potencialidade, Yes. né? Portanto, é como causa It's uma not. potencialidade de
por exemplo, pode bem ter um filho que tem, portanto, sintomas de autismo, né? Yeah. Portanto, é um daqueles fatores de risco, né? Also, maternal infections with mothers who are pregnant with their child, so infections that the mothers may get, the child in vitro may also assume, so that's a risk factor. Isso é um outro fator de risco, que é a infecção que a mãe pode ter durante aquele processo de gravidez, né? Portanto, tem potencialidade de aonde que essa infecção pode passar para a criança, portanto, que é um desses fatores de risco também. Certain medications during pregnancy that a mother may take. Sim, alguns medicamentos que, portanto, a mãe pode tomar. Tem, por acaso, Tylenol, por exemplo. Nesse momento está um processo na corte sobre Tylenol, principalmente Tylenol Extra Strength, né? Que esse falava era safe, era seguro para teu, mães tomava quando estava grávida, mas bem descoberto, mas não. Wow, né? okay. Então, está processo na corte, mesmo pessoas daquele grupo que está nele, já foi comunicado, né? Pessoas tomadas para falar coisas sobre isso, se ok, tem esses filhos que têm autismo, esse quando estava grávida, se toma Tylenol ou não. So there's a class action lawsuit? Sim, Okay. tem um lawsuit contra, portanto, produção de não, assim, do fato de mães foi mal informado na época que estava grávida, que se podia tomar Tylenol sem nenhuma restrição, né? Mas pesquisas depois também mostram, mas não. Então é um processo complexo, está na corte, né? Ainda está no tribunal, é todo um processo que está, é um dos exemplos, né? So it's like the awareness, they weren't aware. Sim, essa estava consciente de que lá. And also complications during birth that a mother may have. Sim, complicação durante parto, principalmente às vezes asfixia, ou às vezes se parto for por muitas horas, então aquele hemorragia às vezes pode interferir na questão do oxigênio, na cérebro, tudo que é coisas lá. And then also exposure to certain environmental toxins such as heavy metals or pesticides have been suggested as potential contributing factors, but again, further research is also needed. Exatamente, né? Mas de maneira que a questão de toxinas, né, que tem no ambiente, né, modo que esses metais, enfim, forte, também pesticidas, químicos que hoje em dia não está a ser exposto a ele. Portanto, assim, é uma sugerência, né, é uma relação causal, né, e também precisa de estudos, né, estudos para ser feito, de que lá então nunca pode, mas não tem que levar em consideração e continuar a pesquisar, né, para hoje, né. Yeah, and I think it's important because it's likely that multiple genes and environmental factors contribute to the development of autism in different individuals. However, the exact way in which genetic and environmental factors interact to cause autism is still being researched. So again, there's still research out there around what causes. Is it genetic? Is it environment? Is it a combination? Is it one more than the other? Quando eu falo inúmeros genes, né? Tinha genes envolvidos e também complexidade de portanto, ambiente junto que pode, portanto, causar autismo. Portanto, não está no processo cada vez mais de estudo e não tem que continuar a estudar mais aquela ainda, só para não ter um melhor entendimento. E quanto melhor entendimento, é melhor possibilidade de tratamento para que as crianças que têm aquela uma situação complexa, né, que esse humano que essa combinação de que genes, mas também aquele fator ambiental que está fazendo aquela. So we've talked about the risk factors. Now we're going to talk about statistics. Although you mentioned that our secretary said that the autism is an epidemic right now. Actually, the Centers for Disease Control reported that in 2020, there was 3% of children in the U.S. were diagnosed with autism, which was 1 in 36. Today, which was 1 in 31. Today, in 2025, it's 1 in 36. So there has been an increase. But while the exact causes of this increase are still being investigated, the risk is still, the numbers are still small. It's not an epidemic. It's definitely not an epidemic. Sim, a Maria para a estatística mostra, portanto, é que é uma epidemia, é só 13%.
3%, né? Portanto, né, com a epidemia Yeah. de autismo ali na América, né? Se em 2020, portanto, aquele rate que lá estava de 1 para 36, né? Assim, em 2022, ali na América, de cada criança em cada 31 que exato, né? Portanto, com autismo. Portanto, então aumenta um bocadinho, né? De 1 para 36 para 1 para 31, você entende? So, agora meio que é uma epidemia moda, portanto, Robert Kennedy falou terça-feira, né? Portanto, Yeah. na televisão. And I think it's important to say that it's not an epidemic, and some of the reasons that have been stated as why there has been an increase could be because now there's more awareness around autism. Sim. There is more accurate diagnostic tools that are being used to diagnose autism, and also an increase due to telehealth during COVID-19. So there's more resources available. So when you have more resources, of course, you're able to do more support, and that's when you determine, that's where you can say there is or there is not an increase. So it's not an epidemic in the sense of, oh, everyone is getting autism. It's the numbers have increased, but they don't know why. They can say that because awareness is now also increased, that now there's more parents and more children getting services and supports. Mas, Maria, questão nesse momento, né, no setor hoje, mas, né, portanto, é que uma epidemia para mais de 3% e depois também, nesse momento no setor hoje, mais pessoas têm consciência, né, têm uma conscientização maior daquela condição, né, em termos de diagnósticos, modo de falar, forma de diagnóstico melhora consideravelmente do que 10, 15, 20 anos atrás, né, também mais pais pode bem estar fala de mas seus filhos têm diagnóstico exatamente para se conseguir serviço, se você falar o filho tem diagnóstico, o filho que está conseguir serviços para ajudar melhor aquela situação, né? E também moda com o telehealth desde 2020, né, com o Covid, então o telehealth expande para todo lado, então o que ele faz com que também a capacidade, né, de diagnóstica aumenta, pessoas têm mais acesso a instrumentos de diagnóstico. Exactly, yeah. And so we'll talk about demographics more specifically around race and ethnicity. The prevalence of autism is higher among Hispanic, Asian, Pacific Islander, and Black children compared to white children. Em termos de etnia, em termos de raça e etnia, que Maria está a falar, de estatísticas, né, está mostra mais nesse momento, pelo menos ali na América, dados da mostra mais latinos, também pessoas de Ásia e negros, né, crianças negras ali nos Estados Unidos, está nesse momento, né, portanto, que a estatística está a falar mais de que portanto, crianças de raça branca, né, no caso, mas é que é uma coisa, portanto, precisa ainda de recursos, de estudos, né, portanto, é uma coisa, é uma declaração ainda que não está na ele, estuda, portanto, não entende melhor por quê. Qualquer razões, né? Exactly. There's a lot of research. And then also some studies suggest that while diagnosis rates may be higher in some racial and ethnic groups, the actual prevalence of autism may be similar across all groups. Autism spectrum disorder is reported to occur in all racial, ethnic, and social economic groups. So it doesn't matter how rich you are, it doesn't matter if you're white, it doesn't matter if you're poor. Autism impacts everyone. Maria falou, embora nesse momento estatísticas está a falar que é lá em termos de portanto minorias, né, étnicas ali na América que isso está diagnosticado mas não quer dizer que é só dentro que ela qualquer raça, qualquer em termos de socioeconômico, né, pode ser rico, pobre, branco, preto, latino, enfim, tudo no está hoje diagnóstico portanto, de autismo, tudo que é esse espectro, portanto, tudo que é raças, naquelas etnias, portanto, e em termos de também socioeconômico, né, classes socioeconômicas, né, só pessoas imigrante ou pobre, não. Exactly, São pessoas que têm que é rico, que tem um nível econômico bastante elevado, e eles têm autismo, eles têm, portanto, assim, seus filhos, portanto, tem médicos, né, que têm filhos que foi diagnosticado com autismo, tem
celebrities, é que celebridades, alguém pobre sim, que está morando na cidade. não, Yeah, exatamente. it touches everybody. Sim, para aquela complexidade de causas que não falam Yes. nela antes, né? Que as causas genéticas que nunca têm controle, Exactly, né? yep. E que as causas ambientais que também, portanto, show que esse homem mudava, Yeah. também melhora, mas Yeah, some environmental factors we can't control. Yeah. I mean, we can, but yeah, there's certain places that they choose not to. they choose not to. That's true. Yeah. So now we'll talk about age of diagnoses. Mhm. Autism is often recognized in early childhood, during the developmental milestones related to communication, social interaction, and behavior. It becomes more apparent. So that's when they start to do early diagnoses. A Maria Flávia sempre, nós também falamos assim mais de, portanto, idade de diagnóstico, né? E geralmente é diagnosticado bem cedo, né? A hora que a criança está naquele processo de desenvolvimento, né? Então, tem notado se forma de comunicação, Yes. seu comportamento, né? Interação com outros meninos. Então, a partir de que lá, se notado diferenças significantes, Yes. né? Então, já começa a fazer com que leve em consideração. Yeah, and the average age of autism diagnosis in the US is around 5, like you were saying with Lucas, 5 years old. Although specialists can reliably diagnose by age 2 as well. Mas aquele média de idade de diagnóstico de autismo ali na América é 5 anos, né? Mas também tem crianças diagnosticadas mais cedo, com 2 anos. Yes. Pode ser diagnosticado, mas não tem o exemplo. Naquele grupo que ainda participa, de pais que teve essas crianças diagnosticadas bem cedo, né? Yeah. Então, que ele é exemplo, né? Que não Yeah. pode falar. And then early diagnosis is crucial for initiating early intervention, which can significantly improve outcomes. And then while some children may show early symptoms, others may not be diagnosed until later, early in adolescence or even in adulthood. So you have adults that also can be diagnosed with autism. Sim, tem pessoas que descobrem este autismo como adulto. Yes. Né? A hora que esse adulto que se descobre. Mas Maria falou, portanto, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, é melhor para potencialidade, né, de introduzir serviços Yes. profissionais, terapia, Yes. apoio formação na escola, naquele, te ajuda, então, para o prognóstico ser melhor, Yes. né? Então, quanto mais cedo o diagnóstico, portanto, mais possibilidade de melhoramento, portanto, na sua vida, portanto, social. And so for parents that are home that are listening to this, early signs of autism to look for when your child is you have a young child who's in the developmental stages, is lack of response to their name. So if you call their name and they don't respond, poor eye contact, reduced social interaction, lack of empathetic responses, reduced and inaccurate irritation skills, and also, regression. So they start to lose language, play, or social skills. Instead of advancing in those skills, they're starting to now lose those skills. Yeah, exactly. A Maria falou para que os pais estão na casa, tem um menino pequenote e tal, para poder observar mais ou menos alguns sinais, né? Alguns que, principalmente se você começa com aqueles sinais repetitivos. Yes. Por exemplo, se você chama seu nome, que você responde com determinada frequência, né? Yes. Já está falando, então alguma coisa está mareado lá. I think we always talk about frequency and intensity. Yes. Sempre não está falando de que lá, como aquela que está fazendo aquela diferença em termos de critério. Yes. Então, percebe-se que lá é problema, ou se não... Ou se o menino esqueceu a cabeça rixa. Yeah, exatamente. Yeah. Ou às vezes é distraído. Exactly. Yeah. Que acontece, né? Portanto, então, portanto, que a questão de chama seu nome, se você responde, também contato, né? Se você tenta fazer contato com ele, olhos com olhos, se você desvia sempre, se portanto, se ele é consistente, né? Então, botar ele que ele é consideração, se reduz consideravelmente a interação social com os meninos de sua idade, né? Portanto, que ele também pode observar, né? Botar gente, mas se esta, né? Também perda de empatia em relação a resposta com outras pessoas, com adultos ou com crianças, às vezes na casa, um primo, ou vocês estão em festa, alguma coisa assim, você nota aquela diferença de interação, né? Portanto, reduz também na questão de skills, de alguma habilidade, se que tem
assim, se você hoje, mas que está repite que as habilidades de uma forma, de acordo com a sua idade, Yes. claro, né? Portanto, Yes. você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem tudo que é padrão, né? Que a criança tem que, em termos, assim, de média, né? Que tem que responder. Se você responde naquele média para crianças de 6 idades, então, você leva, você tem mais atenção para ajudar, Claro. né? Se precisa suporte para ajudar. E em termos de regressão de língua, que eu falei de fala, né? Regressão de fala, ou de julga com outros meninos, brinca com outros meninos, também de interagir. Se tem uma regressão comparado, uma criança de 4 anos, se você comporta mais de uma criança de 2 anos, em termos de interação, Exactly. onde já aquilo coisa. Na casa da minha filha, quando eu tinha 5 anos, que estava nos 4 anos e meio, 5 anos, já que professora que chamava a atenção. Yeah. Nós, ficava abaixo da mesa, na escola, a coisa que eu desejar com outro ministro, coisa assim. Eu falei assim, não, nós temos que ir, e fica tratando consistentemente. Yes. Não foi coisa um dia só, para mais estar chateado, não. Mas foi uma coisa com certa consistência, e falar, não estou daqui no começo, até levar para fazer avaliação, para diagnóstico, para não ajudar a melhorar cada vez mais, que não pode também serviços, né? Então é só um exemplo para hoje, às vezes é de acordo com o que você observa, com o que outras pessoas observam, você fica 6 horas na escola. Exactly, yeah. Então, esse professor está todo dia. Exactly. Hoje um monte de meninos de 6 idades também. Yeah, because they can watch all the behaviors. Que as outras idades, para mostrar que elas assim, ele tem a mesma idade que os outros meninos, mas se comporta diferente. Então, Yeah, and teachers can pick that up because they're in the classroom and they have their playtime, and the kids get excited to see each other. And when they see that one child is not as social as the others, especially when that age, they look forward to seeing each other. They can start to detect, again, with frequency and intensity, we need to do some diagnoses or let the parents be aware. Assim, para ajuda aquela criança. Exactly. Porque é uma limitação, ela que tem controle. Exactly. Né? Escolha. Exactly. And then the kids sometimes can be shy too. Yeah. But, and like you said, with frequency and intensity, if a teacher knows the child is an outgoing child, and then slowly as the year progresses, because the teachers are spending a year with them, as the year progresses, there's a regression in terms of their behavior. They're not as social anymore. They're more withdrawn. Then the teacher can be like, okay, compara. No setembro está igual, no está em abril, maio, está totalmente diferente. Yes, And then when you think about like the social emotional learning, that's when they start to develop even further and faster than they would at home, because they're having the education, they're having that interaction with other kids that oftentimes they mimic and they learn from. Yes, they do. So then in terms of demographics, more specifically around gender, boys are significantly more likely to be diagnosed with autism than girls, with a ratio of 4 boys for every 1 girl. Em termos de demográfico, né, que Maria está a falar, tem observado, né, portanto, estatística tem estado a falar, portanto, rapazinhos diagnosticados mais cedo que menininhas. A cada 4 rapazinhos, um menininho diagnosticado. Yes. Só nós também entende por onde, né? Só o que elas acontece, né? The difference in terms of the boys being diagnosed more than girls, it may be attributed to a combination of genetic and neurobiological factors, as well as potential differences in diagnostic practices. Like, for example, girls with autism may be less likely to be diagnosed because they don't always fit the stereotypical presentation of autism, such as overt social communication challenges and repetitive behaviors. So they may be diagnosed with having ADHD and depression versus autism. Exatamente, a Maria falou que a questão de fatores genéticos, né, fatores também neurobiológicos, né, que pode estar lá, né, que é potencialidade de que ela acontece, e também diferença de diagnósticos, né, práticas de diagnóstico, né, e também às vezes expectativas que está tendo para comportamento de meninas, né, pode fazer com que notado, mas realmente que a menina tem algum sintoma que é típico, né, para aquele critério, né, de autismo, para modo é mais aceito socialmente, né? Então às vezes está diagnosticado como, portanto, tem hiperatividade, ADHD, ou tem ou depressão,
ou ansiedade, Yeah. entende? Mas esse catapulta naquela categoria, The autism. no caso do autismo, que ela está com TCCHO também. Yeah. Né? And studies show that while autism is highly heritable, boys may require fewer genetic mutations or smaller mutations to develop autism compared to girls who need more severe genetics. Sim, estudos te sugerem, né? Embora autismo é em termos hereditário, né? Então mostra mais ou menos 80%, Yes. que é a questão do DNA, né? De família, portanto, mas estudos até agora, pelo menos essa sugerem numa, portanto, rapazinhos pode fazer com que eles tenham menos, portanto, menos genes, Yes. portanto, não mais, né? Boys may Girls need more genetic alterations, boys less. less, né? Yes. Rapazinhos menos Yes. para poder causa Yes. que They- sintomas já na menininhas Mas. então precisa mais genes Yes. para portanto tem que para conseguir tem aquele diagnóstico e Yes. hoje aquelas diferenças em termos de comportamento. Genetically. Sim, geneticamente. Yes, genetically. Sim, precisa aquela menos. Ok. Also, certain brain structures and patterns of brain development, in terms of like boys being higher rates of diagnoses of autism, along with the role of sex hormones, may also contribute to the observed gender difference in potential and of an autism prevalence. Também em termos de padrão, né? Padrão no cérebro, né? Estrutura do padrão no cérebro pode ser um dos fatores também que e também a questão hormonal, né? Hormônios de sexo e tal, entende? Então tudo que lá é fatores que podem contribuir naquela diferença, né? De hoje ainda não tem mais diagnóstico de rapazinhos do que menininhas, Yes. pelo menos ali na marca. Aquela que pode ser um daqueles fatores que está a contribuir para aquela diferença, Yeah. né? Portanto, Yeah. aquele, And that's very genetic based. sim, que questão genética que é um fator mais genético, né? More so than environmental, Yeah. because it's basically your genes, like the DNA. Sim, exatamente. É aqueles DNA, aqueles genes, né? DNA, aquela que está causa. Assim, que está. É sugestão, né? Yes. É sugestão, estudos se te sugerem que lá, mas já não falava nele, precisa mais Precisa estudos, mais research. mas, There's still tons of research that needs to be done. Yeah, exatamente. Não tem claridade melhor, Yeah. né? Naquela. Yes. So now we'll talk about the protective factors for those that are home that are listening. Yeah. So protective factors, again, around risk factors, a lot of it had to do with maternal health, during pregnancy. So a protective factor also is maternal health and lifestyle, again, during pregnancy. So a diet rich in omega fat, acids, vitamin D, iron, and other essential nutrients, as well as the mother's overall health, including immunity, and as we often talked about, good mental health. Yeah, exatamente. Sim, mas a Maria Flor não falava de fatores de risco antes, que não falava de questão da obesidade, Yes. mães e infecção e tudo, né? Mas agora, se fatores de proteção, seria também aquela mãe que tem um estilo de vida mais saudável durante a gravidez, portanto, que tem uma dieta rica na ômega 3, portanto, vitamina D, ferro, portanto, que tem também em termos mental, uma estabilidade mental assim, mais adequado, de acordo com o seu, portanto, condição, claro que tem mais suporte também familiar, que ela te ajuda, né, para ter portanto, uma saúde mental, mas então que ela está a ser um fator de proteção. Yes. Né? And another is social and like you were saying, social and environmental support systems for families with children on the spectrum, a stable and supportive home environment free from excessive stressors, because based on the spectrum, the family's needs are different. So social support is very key in making sure that family is able to thrive with the situation that they're dealing with, to get all the supports that they need, not just outside of the home, but also within the home. Como a Maria falou, aquela questão de suporte familiar, né? E suporte no ambiente, não só dentro de casa, não só fora de casa, mas também dentro de casa. Yes. Portanto, de acordo com os níveis que nos fala, né? Nível 1, 2 e 3, esta depende de diferente tipo de suporte. Exactly. Uns menos, outros mais chill, para modo de ser dificuldade é mais chill. Então, se aquele mãe, aquele pai tem mais suporte dentro de família,
e também fora, portanto, na escola, no ambiente, na comunidade, portanto, Yes. então, ele sente mais Mais support. Yeah. com mais força. E também when we talk about mental health, social support system helps you with your mental health because you're Sim, able sim. to not have as much stressors. You're able to alleviate all that. And so when we talk about the mothers, during pregnancy, not having additional stressors, not having to deal with anxiety, those are all impactful because when a mother is pregnant, she's also carrying a child. And whatever the mother is feeling, the child is also feeling. Exactly. So, portanto, aquela questão de suporte no modo de Maria Flor, que mãe está grávida, se está com suporte, né, familiar, amigos, portanto, ambiente no trabalho, Yes. portanto, então que ele te ajuda a ter menos ansiedade, menos depressão, menos stress, então para se tem seu stress, seu ansiedade, que ela acaba negativamente afeta aquele bebê que você está carregando com ele. Yes. Entende? Se pode afetar positivamente ou negativamente, dependendo Exactly. de ser, portanto, de coisa que você vive naquele momento, de ser suporte, entende? Então por isso que para ser fator de proteção é importante que a mãe tenha aquele suporte, né? Yes. Also, having access to quality early intervention programs, therapies, and support groups is important. Sim, tem acesso a, portanto, Dinamarca não tem que serviços, né, de intervenção para crianças logo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, tem South Bay, tem que early intervention, Yes. todo, por exemplo, que te ajuda para criança que está ensinando na casa, seu skills, né, seu, portanto, qualidades que você tem que ter, né, habilidades, né, Yes. que você tem que aprender. Então, quanto mais tem de que serviços, é melhor, porque a criança pode se envolver mais rápido. Yeah, more supports. It's also the support for the child as well as the parent helps relieve a lot of stress and anxiety. Para tudo. E que é uma das coisas que não, por isso que não cria aquele grupo de pais, né, que pode me falar de lá, me fala de recursos, foi uma das coisas lá, para ajuda pais próprios com suas ansiedades, com sua depressão, com seu stress. It's a lot. Sim, It's a lot. E conforme o nível de criança que aquele pai ou mãe tem na casa, se é nível 1 é uma coisa, se é nível 2 ou se é nível 3 é mais ainda, mais suporte. E também, por ser mãe tem filho que tem, a child on the spectrum, mas também tem outro filho também que tem necessidade. Sim. That doesn't need to be as intensive, but you still have to pay attention to your other kids, so you have to have the supports necessary so you can do that. Show de que as famílias têm, às vezes tem uns que têm 2 filhos com autismo. Oh, okay, yeah. Né? Mas tem aquele terceiro ou aquele quarto que tem, né? Então, às vezes tem tem autismo, mas tem mais 3 filhos que têm autismo, tá vendo? Então, acontece que mais acaba de falar, então é importante ter aquele tipo de suporte. Yeah. And I've also read about, introducing the siblings to the sibling that has autism and making it normal and not, stigmatizing that this family member has an illness, normalizing. And so the whole family understanding the supports, the whole family being part of the support system. A Maria está falando, importante para incluir que os outros irmãos naquele processo, para entende, né? Aquele irmão de suas é que é doente, é com doença que tem, é uma condição, né? Que é que esconde, né? Tem controle, modo no mais é genético, né? 80% é DNA, né? Portanto, tem que os outros fatores ambiental também. Se a mãe também que tem culpa de coisas que acontece, pretende coisas que nunca tem controle. Então, portanto, tem que tentar normalizar o máximo possível com a ajuda familiar interno, de que é mais próxima também que os outros primos, tios, tias, que ele para fazer com que a criança seja o mais aceito, né? Naquele ambiente familiar, no ambiente de comunidade também que vive, na escola também, né? Definitely. So now we'll talk about treatments. Positive reinforcement is always great, and discrete trial training to improve social communication and daily living skills while reducing challenging behavior is one of them. Então, vai ser reforço positivo, portanto, em termos de habilidades que a criança tem. Esta é aquele ABA, né? Applied Behavior Analysis, que tinham crianças, mesmo que estão naquele grupo de pais cabo-verdianos, se recebe aquele ABA na casa, né? Aquele profissional também lá na casa, te ajudasse
Mo que aquela criança, por exemplo, às vezes para biste, mo que esta biste, que tem mais dificuldades, né? Mo que esta biste, mo que escova dente, hora de banho, rotina, em termos de rotinas, Yes. mo que esta rotina para lavanta, para biste, para prepara para coisa, para entrar na base, tudo que as coisas lá, Yes. portanto, que ele aí pode ajuda depois que eles vêm de escola, em termos de homework, as Yeah. coisas lá, portanto, Yeah. para ajuda a melhorar aquela habilidade, né? And also with the development, speech and language therapy. Sim, também aquele, portanto, desenvolvimento de língua, portanto, linguagem e também terapia, portanto, que as crianças estão fazendo aquela, às vezes tem terapia também na casa, Yes. na escola também, Yeah. bom, show desse tem aquele IEP, que Yes. é Individual Education Plan, né, plano individual. Por isso que é importante, até no nosso grupo não teve Alberto Alves, que é nosso amigo e colega, e bem no grupo a fala sobre isso. Yeah, we had an IEP IEP. podcast. Sim, também, mas só para bem próprio no grupo Yeah. a fala específico para que as Yes. famílias, tipo, para mostrar que se pode, portanto, advocate para ser criança naquele processo de IEP, Yeah. é fácil. Yeah. Né? Occupational therapy also is another treatment. É terapia ocupacional, portanto, que ele é extremamente importante, te ajuda naquele processo, para modo bem hands-on, né? Portanto, Yes. tem que fazer coisa prática, né? Yeah. Uhum. And then cognitive behavioral therapy, which helps the individuals understand the connection between their thoughts, feelings, and behaviors, and then teaching them strategies to manage emotions and coping with challenging situations. A Maria falou, terapia cognitiva, né? Que mostra que a ligação entre pensamento, emoção e comportamento, né? Yes. Então, aquele terapeuta, né? De comportamento cognitivo, ele te ajuda que as crianças, adolescentes, adultos entendem aquele processo e cria habilidades, Yeah. fez deal melhor com aqueles desafios de dia a dia. Exactly. Né? Então, And then social skills training. Portanto, treinamento em termos de habilidades sociais, né? Que as crianças estão pondo no programa, às vezes depois de escola, ou mesmo dentro de escola, crianças que estão postas para se fazer atividades, né? Que te ajuda a Yeah. desenvolver. And then you talked about it earlier. You talked about early intervention programs that target young children to maximize their developmental progress in areas like communication, skills learning, and social skills. Sim, que as atividades, que esse trabalho, né? Que esses programas de intervenção primária, né? Que é bem cedo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Portanto, modo não foi diagnosticado, pode ser com 2 anos, pode ser Yes. menos, mas em média 5 anos, Yeah. né? Então, se aquela intervenção, se tem aqueles serviços, né, cedo, então possibilidade de melhora é maior, é sempre maior, a hora que tem mais suporte. Exactly. Yeah. Exactly. And then there's no medication that can address and cure autism, but the medications that may be prescribed to address symptoms like anxiety, aggression, or irritability can often be prescribed. Sim, Maria, correto, portanto, que tem, portanto, medicamento, para aquele medicamento ali para autismo, Yes. que tem, No. né? Mas tem medicamento que é para, portanto, depressão, ansiedade, hiperatividade, Yes. agressão, portanto, que às vezes que as crianças têm experiência, né? Yes. Tinha que as crianças que não têm trabalho, sim, quem tem estado de hobby, que nunca está trabalhando com criança nesse momento, mas a fraqueza que está hobby, pais que encontra com esse mês para mês, está falando, portanto, de crianças, próprias essas crianças que às vezes têm uma decisão difícil para Yes. como pai para mudar medicamento para a criança, Yeah. né? Yeah. Né? Mas se está agressivo, que está da cabeça, né? Aquela coisa que está quebra, que está da Yeah. mãe, está show da agride mãe, Yeah. te acusa, ou está morde, ou está Yeah. então chega no momento mesmo que boca crema, tem que dar Yeah. temporariamente para a questão de ser para ele e para Exactly. né? Portanto, às vezes na escola, você chama a mãe para buscar menino, para Yeah. o dia da cabeça na parede, ou dia da Yeah. cabeça no curso, ou dia agride. Então, Yeah. tudo aquela situação lá, Yeah. de aquela agressividade que é uma escolha, Yeah. né? É uma condição que te provoca com que faz aquela, dependendo de situações que, né? Que passa com ela. Yeah, and I think that's why it's so important to know the levels, the different Yeah. levels, and where that your child may be at that level. So these behaviors, you can understand it
and be able to address it in a safe environment. Sim, And so it's very important to understand that autism is just not one thing. It's multiple things, and it's it's not a disease. And there are services, there are resources that can help you and your family. Portanto, sim, Maria, esta é importante, mas não fala no início, entende que esse nível, né? Yeah. Que nível 1, 2, 3, cada este requer, portanto, intervenções diferentes, né? Yes. Portanto, mesmo para aquele safety, para aquela segurança de aquela criança ou aquele adolescente, portanto, né? Portanto, para ser seguro para ele, para seus colegas na escola, para seus irmãos na casa, para ser mãe, para ser pai, entende? Então, conforme se necessidade, né? E, para modo se está presente aquela agressividade, aquela violência, aquela hiperatividade, tem que conseguir dormir, por exemplo, entende? Então, e que ela acabava afetando na sua escola, aquele outro dia, tudo que as coisas lá. Então, pais junto com profissionais, né? Às vezes é importante que a decisão, Madam Flant conversa com o pai todo mês e, portanto, está falando de que dificuldades mesmo, mas às vezes que tem escolhas, tem que fazer para a própria segurança de seus filhos, é importante, né? So now we'll talk about resources, and I want to spend a little bit more time speaking more specific to the resource of the parent group that you have. Yeah. I will post on this video link about the resources that we have through the Autism Resource Center. We have the National Institute of Health and Child and Health Human Development, as well as the Centers for Disease Control has some autism materials. But I know, Rui, that you've been part of Maria Eugenia's parent group, support group, that deals with parents who have children who have health challenges. Desde 2023, portanto, tem 2 anos que não tem estado, tem conta tudo, mês, é sempre segunda, sexta-feira de mês, né? De 6h30 para 8h30, portanto, de noite, na Zoom, né? Pessoas, portanto, pode participar de qualquer lugar, cabo-verdianos que estão ali na América, em qualquer estado, ou em outros países, portanto, pode participar. A questão é fuso horário, que pode tornar difícil, né? E para vocês, 6h30 ali na América, é 9h30 na Cabo Verde. Agora 9h30. Ou na Europa também, hora Às vezes diferente. mais tarde, 11h30, meia-noite, na Europa, você entende? Já, quem está na Califórnia, mais cedo, Yeah. Like 3 hours, 3:30 hours, versus 6:30, exatamente, né? O que não está fazendo aquele grupo é mais para pais, né? Crianças que participam. Claro, às vezes alguns também, aparecem na câmera, da coisa, é nice, já se cumprimenta, tá? Mas é feito para pais, para modo não falava, né? Pais têm aquela necessidade. Yes. Modo é estressante, é desafio enorme, né? E dependendo do nível que a criança tem de autismo, então aquele pai ainda spende mais tempo, mais energia para cuidar daquele filho. Então, para nos ajuda, pais, em vários níveis, em termos de ansiedade. Usei que diminui essa ansiedade. Que tipo de coisa que eles têm que fazer? Coisas que têm que já não fala show dele, exercícios, mudanças de alimentação, terapia se necessário, questão amigo, suporte, né? Em alguns casos, se tem que tomar um medicamento com tempo, tudo que ela não está falando nele. Depressão, não está falando nele também, portanto, não está falando de portanto, necessidade desse cuida dessas próprias cabeças, portanto, desse tempo para esse, portanto, deixa aquele filho, portanto, se está com mãe, portanto, deixa só com o pai, para sair, para a mãe, por exemplo, sair com uma amiga, lá toma um chá, um café, respect. portanto, depois de vir, portanto, para férias, portanto, passa com o ministro, então, não está fala de tudo, da IP, mano, portanto, não convida, portanto, Alberto trabalha na escola, convive, trabalha com meninos que têm autismo e outros diagnósticos, também fala da IP, que é um processo complexo, às vezes, meninos, às vezes, tem que ter tudo aquela coisa, como que bus está apanhando, que dentro de bus, só que sai de bus na escola, então um monte de coisa, de detalhes, né, que tem que ter naquela IP para cumprir. Se não, aquele menino pode usar um iPad na bus, tem que instanciar a IP para usar. Exactly. Senão você está acabou de usar para modo, senão que os outros meninos que estão na base falam, para modo que ele está usando. Não, daí ele tem uma autorização especial para uso aquele. Com aquele te ajuda então, senão você vai ficar catatino na cadeia. Tem um monte de coisa. Então tudo que ela tem que ser especificado naquela IP, por exemplo, né? Então, sobre tudo que ela não está falando. Mês passado, não, semana passada, não fala de neurofeedback.
né, que não falava com o JAR ali, Yeah. sobre neurofeedback, que é para tipos de diagnóstico, né, que pode ser usado, então não fala dele. Mostrar aquele vídeo que não teve ali com o JAR e também outros vídeos que JAR mandando, você entende? Então, para ajuda em termos de é mais um recurso que Yes. se pode usar, né, para esses vídeos. Então esse grupo é para aquele lá, Yeah. e é mais para é um suporte grupo. Yeah. A minha está lá não só como clinician, né, como terapeuta, mas como pai também. Ainda Yeah. fala de minha experiência. Yes, exactly. Ainda fala de minha experiência com minha filha, dizer que consigo, qual foram os desafios, mas também qual foi o sucesso, qual tem sido o sucesso, Yeah. que licença, aqui na escola, que foi, aqui no colégio. Então, dá ideias, sugestões para Yeah. que os outros que estão mais novos, que Yeah. esses filhos estão high school, outros estão a seguir high school pelo colégio, estão perguntando, Rui, qual foi o programa? Exactly. Então, muita pergunta também, que os outros, existe entre esta pergunta, o filho conseguiu que nem conseguir aquele Yeah. serviço, que seguro, que botem, qualquer, que é seguro assim, né? It's so important. Tá compartilha recursos. Yes. Né, naquele grupo é extremamente importante, Yeah. é muito, muito interessante, Yeah. é inspirador. Todas Yes. as mães está lida, portanto, com aquela situação que eu tenho, né, o ministro dava 2, outros davam pouco mais, dava 3, mas não pode falar 2, dava 1 também, você entende? Então, todas essas lutas, Yeah. essas força de vontade, Yeah. inspirar, Yeah. entende? E está a ser um exemplo Yeah. para outros, né? Portanto, é bom. And I think one thing about like family supports and support groups in general, it's a form of therapy Sim. because Form of you're therapy. talking about things that are impacting you. Mhm. It's not in a quote unquote therapeutic setting, but you're Mhm. taking things off your shoulder, Sim, you're sim. taking things out of your head, and you're talking to other people that have the shared Yeah. experience and the lived Exato. experience. Uhum. So you relate much Oh, better. Incrível, mas que sempre está falando, mas participa, está aprende, depois mesmo, que só naquele dia, mas Yeah. outros dias, está chama companheiro, Yes. né, esta conversa com o companheiro sobre, podem falar sobre programas, sobre serviços que tem, portanto, então tudo aquilo é importante. Yeah. É importante, isso que a gente Don't feel alone, yeah. gente só, Exactly. tem alguém que pode chamar, portanto, então, compartilha com isso tudo aquela informação que me tem enquanto profissional, mas enquanto pai também, coisa que tem, então compartilha com isso Yeah. em termos de, por exemplo, diagnósticos que tem que pedir para portanto, exame de laboratório, se Yeah. esse médico tem que fazer, não fala de toxinas ali, por exemplo, tem determinados exames de sangue que médicos têm que fazer para meninos, mas só se está fazendo esse menino tem um diagnóstico Yeah. de autismo, se não seguro que te cobre, né, mas, portanto, checa nível de LED, nível de Yeah. chumbo, portanto, de alumínio, de copper, é cerca de 9, Yeah. entende? Então, se que tem um filho que tem um diagnóstico, seguro que te aprova, porque Yeah. ela está falando, não, é que a medical necessity, essa Exactly. te paga. Yeah. Mas, não estou a falar que esse, para mim, quando minha filha estava com uns 10 a 8, 9 anos, um flamédico, não, creio para fazer tudo que é desse. Leva livro, mostrando no chão, Yeah. tal. Eu falei, por acaso, nem que escuta nem que sabia. Yeah. Ele próprio, né? Falei, Yeah. falando que sabia nada que escuta que está falando ali, Yeah. mas ele falou, não, tá bom, pode fazer tudo que é deste, né? Que impede, que é para fazer de laboratório, para poder saber e que nível que tinha. Por acaso, se a copper estava alto, né? Então ele falou, eu trabalho na copper, para baixo, aquele copper lá, no modo estado. Então, mas que os outros estavam normal. Yeah. Então, que as meninas, portanto, que as famílias da flores, que as vai, que as fazem, depois às vezes se chamando, se perguntando, eu estou mandando mensagem na text, então está a ser um troca, Exactly, um troca yes. que me também está aprende tchau, Exactly. aprende tchau, coisa é extremamente bom que ele partilha de informação Yeah. e de está a ser não só como está a ser tem uma coisa afetiva, Yes. está sente aquela afetividade, aquela energia de grupo, tudo aquela. Yeah. Yeah. So we'll put all these resources on this video, and so you can call Maria João, Maria Jane, I'm sorry, Maria Jane. 508 583 8030, portanto 508 583 8030 na ARC, então Maria Eugênia, se quer participar de grupo, Give you the Zoom link. exatamente. But we'll put the Sim. information in our video as well. Uhum. So we want to thank you guys for being part of this podcast journey.
Next month, we're going to talk about sexual orientation, gender identity and expression, especially within this current climate. Thank you so much for listening to us. We look forward to seeing you next month. Have a good spring. Happy Easter. Easter, yeah. Yes, happy Sunday. Easter. Yeah, tomorrow. Happy Easter. Yeah. So, pessoal, obrigado por participar do nosso podcast. So, fica sempre contente com a nossa participação e também de ter sugestões, para nos dar sugestões, né, para não poder melhorar. A Amada Maria falou, próximo mês, nosso tópico é sobre orientação sexual, portanto, gender, identidade, né, género, identidade e expressão, né? Portanto, aquilo que eu também fala dele no próximo mês, no mês de maio, né? So, portanto, obrigado pela participação e também feliz Páscoa para nós lá na casa. Thank you.